Obrigado, Wellington. Hoje, gente, eu estou vendo que vocês... cadê o Lissandra? Falou que esse negócio é para olhar um pouquinho esse negócio de ver, né? E vocês convidaram para ver, para trabalhar sobre esse tema, um cara que tem ceratocone. E ceratocone é um desvio de córnea, Lissandra. Então, já viu, né? Vê tudo torto, o cara que tem ceratocone. Gente, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa aqui. Tem lugares, né? Acho que tem lugares que a gente vai, que a gente procura esse lugar. A gente diz o que eu vim fazer aqui, né? Mas tem alguns lugares que a gente vai e a gente sente em casa. E que sente que a história de vocês é a minha história. E que a minha história é a história de vocês. Sinto honrado de estar aqui, porque eu creio que Renas é um desses sinais que Deus colocou entre nós nesses últimos anos, pela sua graça. E eu tenho muita gratidão a Deus por Renas, pelo seu, digamos, pela sua vontade, né, de viver a missão, o chamado de Jesus de uma forma integral, de uma forma encarnacional, né? E vocês representam tantos diferentes jeitos e tantos diferentes caminhos de fazer isso, e de tentar dizer para a nossa igreja brasileira que a missão de Jesus, ela é uma missão encarnacional, né? E não existe outra missão de Jesus senão essa missão, que é essa vivência do Evangelho nas diferentes dimensões muito práticas, cotidianas do Evangelho, fazendo isso de uma forma bonita, né? Fazendo isso com diferentes tipos de expressões, e a gente, né, agradece muito a Deus. Acho que é um presente que Deus tem dado para a igreja brasileira. Acho que a construção de uma comunidade como vocês, né, como a gente tem feito de Renas, né, que não é um ou outro, não é uma comunidade. Ela tem, mais do que tudo, um senso de pertencimento, um jeito de caminhar juntos que é rede, e que não é hierarquia, mas que tem muito mais a ver com identidade e com pertencimento. E isso é muito bom, e a gente precisa muito disso. E isso é uma fonte de inspiração para a igreja, né, para nós, de caminhar juntos com sentido de identidade e de pertencimento, numa horizontalidade que aponta para a pedagogia do reino. Isso é bom, é muito bom. E por último, claro que tem mais coisas de repente, mas dizer que essa coragem, esse desafio, esse desejo de olhar para fora, de olhar para novos desafios. E certamente alguns que de repente falariam, né, dos primeiros anos de Renas e da configuração de muitos dos projetos, inclusive nos quais vocês estão envolvidos 10 anos atrás, hoje eles são diferentes, porque no processo, né, nessa história, vocês foram sendo convertidos e foram descobrindo novas áreas e novas dimensões e novas possibilidades, e realmente isso, essa disposição para olhar para fora é fundamental. E pelo que eu entendi, a proposta de hoje à tarde, desse primeiro momento, é um esforço nessa direção. Quando a gente tem o tema de vida plena para as crianças, o que eu entendi, pelo menos, foi que a gente, aqui Renas, quer nesse evento, tematizar
a questão da criança. Ela está presente em muitos e muitos dos envolvimentos encarnacionais de vocês, né? É uma realidade na vida da igreja. E ao dizer que a gente quer tematizar isso, a gente quer dizer que nós gostaríamos até de voltar a olhar para os evangelhos e se deixar converter de novo para esse chamado de Jesus de servir as crianças e de ser evangelizados por ela. E esse esforço de olhar de novo para os evangelhos e deixar com que as crianças pulem para fora dele, né, por assim dizer, ele faz parte de uma caminhada da qual Renas participa e que é expresso no que a gente chama teologia da criança. E até ontem à noite, né, eu estava olhando ainda num dos programas de Renas e o título era esse, né, Teologia da Criança, porque a gente quer escutar os evangelhos de novo e o nosso chamado para deixar com que as crianças saltem do evangelho e saltem no nosso colo, para usar essa linguagem. Por isso eu queria ler um texto clássico, que é um texto de Marcos capítulo 10, que é, a gente podia dizer, um texto paradigmático para a gente fazer essa conversa em torno da criança e deixar brilhar de novo aquilo que Deus quer colocar para nós, que Deus quer despertar na face, na vida, nos pés das crianças. Marcos capítulo 10, eu gostaria de ler uns poucos versículos, 10 a 16, como um desses textos, como eu disse, paradigmáticos. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Se há um dos textos dos evangelhos que eu tenho lido, para mim, nesses últimos anos, é esse texto. E eu não poderia dizer que hoje eu entendo ele um pouco melhor. Não, eu continuo não entendendo. Eu somente continuo dizendo, uai, o que é isso? Ou seja, eu só consigo falar desse texto como saudade. Eu só consigo olhar para esse texto como uma oração, como um convite para entrar no mistério do reino. E claro, digamos assim, na idade que eu tenho, eu estou menos preocupado em entender e querendo mais pertencer. Menos querendo entender a lógica e mais querendo viver o mistério. Eu queria, nesses momentos que eu tenho, e eu sei que vão me dar o tempo aí, não é? De quanto tempo eu tenho, eu queria olhar para 3 coisas. Tem muitas coisas que a gente podia olhar, graças a Deus, né? Até eu fiz um contato com a Ultimato e digo, escuta, eu queria falar sobre a teologia da criança nos meus próximos artigos. E vai aí, acho que uns 10, Clênia. Né? Eu estou recém no 3º. Porque acho que tem uma riqueza enorme na Bíblia sobre isso. Eu queria falar de 3 avenidas. A primeira delas, eu queria olhar um pouquinho sobre como que as crianças nos ensinam a ver. E o que é que os evangelhos nos ensinam sobre isso. Em segundo lugar, eu queria voltar a ressaltar a ilógica lógica do reino de Deus.
de que as coisas do reino, elas são muito mais parecidas com as crianças do que comigo. E em terceiro lugar, eu queria voltar a acentuar o tema, ou seja, eu queria voltar a falar sobre a centralidade de Jesus. O colo, as crianças e a centralidade de Jesus. E ao olhar para essas 3 avenidas, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar para o DNA do próprio Evangelho. E o DNA do próprio Evangelho, ele é conversionista, não é? O Evangelho ele tem uma capacidade enorme de reorientar a nossa vida, de ajudar a gente a começar de novo. Por isso eu queria dizer para mim e para você hoje à tarde, que quando abrimos esse texto de Marcos e outros textos que eu vou mencionar rapidamente, eu queria dizer que você e eu podemos nos converter. Nós podemos nos converter de novo à luz dessa realidade do Evangelho. A segunda coisa que o Evangelho, do DNA do Evangelho, é que a graça, ela supera o pecado. Graças a Deus. Porque nessa mesma história do nosso relacionamento com as crianças, a começar pelos meus próprios filhos, com os netos, as crianças das igrejas, a gente tem muito pecado acumulado. E o Evangelho nos diz, olha, você precisa soletrar o teu pecado para que você possa se arrepender. Mas você pode se converter, a graça supera o pecado. E por último, sempre a esperança. Sempre a esperança. Então o primeiro ponto era procurar aprender a olhar para a realidade de um outro jeito. Eu sempre conto essa história porque ela me acompanha. Eu sempre conto a história da túnica, não é? A túnica que vocês conhecem e que é uma das santas de Deus que andam por aí. Quando ela, eu e outros na Aliança Bíblica Universitária éramos jovens, a gente percebia a túnica às vezes no escritório andando de 4. E ela é loira alta assim, né, meio desengonçada, né, nesse andar de 4. Digo, túnica, o que é que você está fazendo aí? Por que você está andando de 4? Ele diz, porque eu estou tentando enxergar o mundo da perspectiva da criança. Eu estou tentando enxergar o mundo da perspectiva da criança. Jesus fez exatamente isso. O Evangelho, ele mexe nos nossos olhos. Ele mexe nos olhos do coração, ele mexe nos olhos da percepção, ele mexe nos olhos do entendimento. E o Evangelho, ele te dá lentes para você enxergar a realidade. Há um texto que eu gosto muito, que é um texto de Marcos, que é um momento de Jesus com os discípulos. E nesse momento em que Jesus tem com os discípulos, eles estão cansados, eles pegam um barco, vão para o outro lado do outro lado do lago para descansar. E quando eles chegam lá, tem uma multidão. E o evangelista Marcos diz que Jesus viu a multidão, teve compaixão dela, porque eles eram como ovelha sem pastor. Ele teve compaixão. O Evangelho, ele nos dá lentes de compaixão. E a compaixão se torna um jeito de ler a realidade na qual nós vivemos. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa reconhecer, que a teologia da libertação, ela nos ajudou com esse desafio
de revisitar o nosso jeito de ler e de entender a realidade que nós vivemos. A teologia da libertação, ela nos ajudou, porque acho que uma das coisas que ela disse para nós é que nós precisamos ler a história da perspectiva das vítimas. A expressão clássica da teologia da libertação é desde o reverso da história. Ler a história da perspectiva dos índios que foram conquistados no Brasil. Ler a história da perspectiva dos escravos que foram trazidos para o Brasil. E nós todos somos acostumados a ler a história da perspectiva dos vencedores, da perspectiva do poder, da perspectiva do extrativista, da perspectiva do rico. E assim é até hoje, não é? Assim é a nossa realidade, assim somos nós. Nós olhamos para o mundo da perspectiva do poder. E a teologia da libertação disse, procura olhar o mundo a partir do viés da vítima. Daquele que sofre a história, daquele que sofre a realidade. E mais do que isso, num segundo passo, procuraram dizer, e pergunte por quê? Pergunte por quê? Por que que a realidade é assim? E depois, reposicione-se. Procure um novo espaço. Converta o teu espaço. E nessa visão histórica, especialmente da teologia da libertação, que nasceu das comunidades eclesiais de base, do compromisso com os pobres, uma das coisas que eles disseram, olhando para a própria Igreja Católica, que em grande parte ela foi uma expressão da Igreja Católica, ele disse, nós estivemos muito tempo, muito perto do palácio. Nós precisamos encontrar um outro lugar. Nós precisamos ir para a periferia, nós precisamos ir para o pobre, porque o lugar onde você está determina ou codetermina o jeito que você vive, o jeito que você olha para a realidade da qual você compartilha. Ou como diz o Frei Beto, a cabeça pensa onde estão os pés. A cabeça pensa onde estão os pés. E a pergunta é, onde estão os nossos pés? Pois quando a gente fala na teologia da criança, ela quer fazer isso também, mas sem o viés, digamos assim, pesado da teologia da libertação, que foi o viés mais ideológico. A teologia da criança quer fazer isso, ela quer nos ajudar a transformar o nosso olhar. E a olhar para a realidade e para o mundo desde a perspectiva dos pequenos, desde a perspectiva da realidade, desde a perspectiva da criança, num mundo que é fundamentalmente adultocêntrico. Nós construímos em grande parte, nós construímos a igreja, nós estruturamos a igreja de uma forma adultocêntrica. E onde das crianças se investe para que elas venham a ser adultas e tomem o poder, por assim dizer, na igreja. E nós precisamos, de alguma forma, revisitar isso e dizer, nós precisamos desconstruir essa lógica. E nós precisamos aprender a ver a realidade, não da perspectiva de quem está em cima, mas para usar essa figura da túnica para quem está de quatro. Nós precisamos aprender a olhar o mundo da perspectiva da criança, para usar o nosso tema hoje à tarde. E o Evangelho quer nos ajudar a fazer exatamente isso. E em grande parte vocês têm feito isso. Vários dos projetos, muitas das igrejas, fazer exatamente isso. Ajudar e desafiar a igreja a ver a criança como protagonista e como agente. E não como um espaço de investimento.
E quando a criança passa a ser agente protagonista, a agenda muda. E nós estamos envolvidos em projetos que tentam fazer isso uma realidade. Ajudar a sociedade, ajudar a igreja, ajudar as nossas comunidades a revisitarem o seu jeito de olhar o mundo, abraçando a perspectiva do pequeno, abraçando a perspectiva do vulnerável e olhar para a realidade com os olhos da compaixão. E de alguma maneira, a Maria, na educação que ela deu a Jesus, fez exatamente isso. E quando Lucas 2:52 fala de que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. A segunda coisa que eu queria compartilhar, como é que vai meu tempo? Tudo bem? Tudo bem? Quem é que vai levantar o tempo para mim? 15 minutos. A segunda coisa, para o segundo ponto. A segunda coisa que eu queria falar é sobre essa realidade do reino. E sobre esse convite que os evangelhos fazem para que a gente se converta à realidade do reino de Deus. Porque acho que uma das coisas que nós sabemos, ou nós estamos aprendendo, é como que a gente caminha com as crianças desde a perspectiva das crianças. Como que a gente articula isso em termos de projetos, em termos de investimento em comunidades, em termos das nossas próprias igrejas, onde as crianças passem a ser agentes e protagonistas, não apenas da sua própria história, mas eu acho que nessa segunda dimensão, dizer que as crianças elas passam a ser protagonistas na nossa própria história. Ou seja, as crianças nos evangelizam, as crianças nos chamam à conversão. Por isso que muitas vezes eu creio que a realidade é de que nós precisamos muito mais das crianças do que as crianças precisam de nós. E eu falava isso desde a época que eu era muito mais ativo na Visão Mundial, né? A Visão Mundial ela é muito orgulhosa, assim, das crianças patrocinadas e quanto que nós podemos ajudar as crianças. Pois olha, eu acho que as crianças ajudam mais a Visão Mundial do que a Visão Mundial as crianças. Porque elas nos fazem um convite contínuo para escutar a esse evangelho que vem desde abaixo, como se diz na América Latina, não? Que vem com uma força contagiante. Há dois momentos, e a gente podia falar de muitos outros, há dois momentos onde essas coisas brotam assim com o Evangelho nas Escrituras de uma forma muito transformadora. A primeira delas é uma imagem do Antigo Testamento. É uma imagem de 1 Samuel capítulo 3, né? E de fato no primeiro versículo, eu só vou citar ele, né, nesse primeiro versículo do capítulo 3 de Samuel, a gente tem essa história, essa narrativa de Deus falando com o menino. Deus fala com o menino Samuel. E o texto, com uma descrição muito curta, mas muito dramática, diz que naquela época se vivia uma realidade do silêncio de Deus e da ausência da visão de Deus. Né? Como que numa terra seca e árida, onde Deus não falava e o povo não tinha visões. E numa noite a palavra de Deus brota. E a palavra de Deus brota para um menino. E o menino escuta a Deus falar com ele. Você conhece essa narrativa? E uma das dimensões que a mim me fascina nessa narrativa é o jeito que o menino está atrapalhado para entender quem está chamando ele. Ele recebe essa palavra de Deus, é a primeira vez na vida dele. Ele não sabe o que fazer com ela, ele não sabe de onde ela vem.
E ele corre, ele sai da cama, ele vai buscar o velho profeta Eli, né, porque ele diz, nossa, o que está acontecendo? Alguma coisa. Eu acho, né, essa é uma imagem muito bonita, porque é uma imagem de uma presença de Deus que nos deixa perdidos, nos deixa estupefatos. E eu até posso imaginar, eu posso ver a Deus com um sorrisinho nos lábios, dizendo, o menino precisa descobrir isso. E quando ele descobrir isso, vai ser transformador para a vida dele. Deus fala com o menino. Deus fala com as crianças. E elas têm uma capacidade enorme de ver, de escutar a Ele. E quando elas escutam a Ele, a vida delas é preenchida. A vida delas é pintada de novo, de cores. E a gente tem esse testemunho exatamente no livro de Samuel. Você não me pergunta muito por que Deus fala com as crianças, porque... Não, eu vou dizer porque os adultos não são surdos. Mas por que Deus fala com as crianças? Ou por que as crianças entendem Ele? É um mistério, é um milagre. Mas é um mistério e um milagre no coração delas. E é essa palavra, né, que Deus dá ao menino, que ajuda a forjar o destino de uma nação. E Israel passa a ser diferente, porque uma criança ouviu a Deus. Israel passa a ser diferente, porque uma criança ouviu a Deus. E o velho profeta precisa ouvir ao menino, com quem Deus falou. Não seria essa uma imagem muito bonita para nós levarmos para as nossas igrejas? Para que as nossas igrejas, para que nós possamos dar espaço para que as crianças compartilhem conosco o que elas ouvem de Deus. E para que os velhos sacerdotes, como eu, sejam criticados, exortados pelo menino. Essa nossa igreja brasileira, tão cativada pelo poder, essa nossa igreja tão ansiosa para ocupar espaços de visibilidade na sociedade, essa nossa igreja tão arrogante do lugar que ela está assumindo, e eu diria, vai sumir na nossa realidade, essa igreja precisa ser convertida. E a palavra da conversão nasce dos lábios das crianças. Será que nós cremos nisso? Vocês que estão envolvidos em diferentes expressões de projetos, de manifestações de igrejas, de empoderamento das crianças, vocês podem se comprometer com isso, ajudar a igreja evangélica brasileira a se converter, no sentido em que vocês ajudam a dar voz para as crianças. E elas precisam fazer isso do seu jeito, do jeito que nós vimos aqui hoje à tarde, não é? Não é do nosso jeito, é do jeito delas. Existe, e esse é um jeito, esse é um jeito, esse é um jeito de fazer a coisa. Veja Marcos 6 e também João, capítulo 6, que é justamente a primeira multiplicação dos pães. Eu vou para a minha segunda imagem. A primeira multiplicação dos pães, onde, segundo Marcos, Jesus vê a multidão, ele tem compaixão delas, ele vai de encontro a essa multidão, ele fala com elas, ele cura os enfermos, ele abraça as crianças, ele expulsa os demônios, o que ele sempre fazia.
Vai ficando tarde, você conhece a narrativa, não é? Vai ficando tarde, os discípulos ficam preocupados, e eles dizem, Jesus tem que mandar esse povo embora, vai dar zica esse negócio aqui, né? Não vai dar certo, manda eles ir embora antes que comece o pessoal a ter muita fome e muita criança chorando. E Jesus diz uma coisa para os discípulos, ele diz para os discípulos, deem-lhes vocês algo para comer. Ele joga a bola para os discípulos e a resposta é, você tem certeza do que está falando? Isso significaria 200 denários, isso é muita grana, você tem certeza, Jesus, que você quer gastar esse dinheiro para alimentar esse povo que vai ter fome amanhã de novo? Ela é uma resposta adulta. E então João coloca uma criança na cena. João coloca um menino na cena. E esse menino, ele tem 5 pães e 2 peixes. E a partir do encontro de Jesus com esse menino, se nasce, melhor, eu ia dizer se desenvolve, mas essa é uma palavra muito técnica, né? Nasce uma experiência. Você consegue imaginar comigo o encontro de Jesus com esse menino? Você consegue imaginar ele sendo trazido por um desses discípulos preocupados com essa multidão e com os 200 denários e com o que isso vai custar, e de repente trazendo esse menino sem olhar para ele? E quando esse menino para diante de Jesus, e quando Jesus olha para ele, você consegue imaginar comigo o jeito de Jesus de olhar para ele e de ele olhar para Jesus? E de quando aqueles olhos se encontram, Jesus sorri, o menino sorri. E Jesus diz, e o que você tem aí? E o menino diz, eu tenho isso aqui. Tá bom, tá muito bom. Você me dá isso um pouquinho? Deixa eu segurar um pouco. E então, essa cena onde Jesus toma esses 5 pães e 2 peixes, ele dá graças e ele reparte. Jesus toma esses 5 pães e 2 peixes na mão, ele dá graças, ele olha para os céus, ele pega o menino para junto dele, abraça o menino, e diz, fica aqui comigo, não estou tirando, hein? Me dá só um pouquinho, já vou te devolver. Ele dá graças e a multidão começa a ser alimentada. E o menino olha, Jesus sorri, e a multidão vai sendo alimentada. É um mistério, é um mistério. Eu sou fruto de uma escola teológica, que é uma escola teológica racional, né? E como a gente dizia, na época da faculdade de teologia, tinha um amigo que dizia, quando a gente olha para um texto bíblico, a primeira coisa que a gente diz é, não pode ter sido assim. Né? Vamos ver como foi. Né? Porque a gente tem todo tipo de silogismo, explicação, de lógica, para ver como é que é possível, que isso não é possível, porque a gente entende muito mais dos 200 denários, e a gente sabe muito mais na nossa cabeça como é que 200 denários, quantos pães 200 denários compram, e quantas pessoas seriam alimentadas com esses pães que nós compraríamos com 200 denários, essa é a nossa lógica. E muitos de nós trabalhamos com essa lógica, e até, de alguma forma, precisamos trabalhar com ela. Mas há uma outra lógica. E eu acho que o que Jesus está dizendo para nós é, deixa essa outra lógica entrar. E qual é essa lógica? É a lógica da graça. É a lógica do pequeno. É a lógica da bênção. É a lógica do acolhimento. É a lógica do milagre.
E eu creio que as únicas pessoas que conseguem entender isso são as pessoas que já o viveram. E provavelmente somente aqueles o viveram que passaram necessidade, que tiveram que orar pelo pão de cada dia, que tiveram que orar para que, né, a porta se abrisse, que tiveram que gemer, que tiveram que chorar. Esses conseguem entender um pouco dessa história. E se nós tivéssemos, né, o idoso pastor Jonathan aqui, ele contaria muitas histórias exatamente sobre isso. 5 pães e 2 peixes alimentam a multidão. Gente, isso é verdade. Isso não apenas é verdade, como isso é possível. E nós dependemos disso. Porque se nós tivermos apenas os nossos 200 denários, nós somos vítimas da nossa lógica adultocêntrica. E a nossa lógica adultocêntrica produziu o que nós estamos vivendo hoje. E produziu, em relação às crianças, o que nós temos produzido por anos, por décadas e por décadas. Vai ser sempre só isso. Desculpe, 200 denários só compram alguns pães franceses. E acabou. E para continuar nessa imagem, o que esse evangelho está nos dizendo, mas tem pão integral, gente. Abraça esse pão integral. Agora, esse pão integral, ele só nasce desse encontro entre Jesus e esse menino. Esse pão integral só nasce dessa oração de Jesus. E essa é a oração que nós somos convidados a pronunciar, abraçados com as crianças. E os 5 pães e os 2 peixes nas nossas mãos. Deus fala com as crianças e elas entendem. Vamos deixar elas nos ensinar, para que possamos entender isso também. As crianças oferecem o que elas têm, e isso basta. E nós somos frutos de uma geração que sempre quer um pouco mais, nunca basta. Sempre um pouco mais, só um pouquinho mais, amanhã mais do que hoje, sempre mais. E as crianças estão dizendo, isso basta. E a partir dessa entrega se dá o milagre. É por isso, terminando, é por isso que nós precisamos deixar, desculpe, eu vou dizer isso de uma outra forma, é por isso que nós não podemos tirar a Jesus do centro e da cena. Porque se nós tirarmos a esse Jesus do centro e da cena, nós vamos apenas ter os nossos 200 denários e olha lá. Nós vamos apenas ter a terra seca e árida, sem palavras e sem visões, como em 1 Samuel 3. Nós vamos apenas ter a nós mesmos. E o que eu tenho percebido é que todos nós, os nossos movimentos, as nossas organizações, elas têm dentro de si uma tentação, que é a tentação da autossuficiência. E é a tentação da autonomia. Eu me lembro que uns anos atrás, na Visão Mundial nós estivemos envolvidos em escrever, em produzir uma política da nutrição da criança. Não sei se a tradução é exatamente isso, né? A Visão Mundial ela precisa de política para tudo. Inclusive para essa questão de como que a gente faz nutrição espiritual das crianças, como é que a gente faz isso. Aí eu fui me preparar um pouco, e uma das grandes coisas que eu descobri é que se a gente não atrapalhar, já ajuda muito.
Porque, desculpe, a tentação de organizações como a da Visão Mundial, e eu falo dela por causa, a minha história com ela, não é? É que a gente atrapalha. Ou seja, a gente adultiza a nossa compreensão de todas as áreas da vida da criança, inclusive da espiritualidade, e a mata. E eu volto a Marcos capítulo 9, que foi o texto que nós conversamos. E esse texto de Marcos 9 nos diz: gente, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão chegar lá. E eu espero que você e eu queiramos chegar lá. E esse texto de Marcos, capítulo 10, aliás, que eu li antes, ele termina com o versículo 16, e eu queria que você e eu levássemos essa última imagem, porque ela é de novo uma imagem muito bonita. Desenhe ela diante dos teus olhos, com um cenário de mães e de crianças, e os discípulos querendo pôr alguma ordem, querendo afastar as crianças, e Jesus chamando elas. Visualize, deixe na tua imaginação essa cena vir à tona de novo, e Jesus dizendo: não, deixa elas, e elas vêm, e ele olha para elas, e ele recebe as crianças. Numa linguagem bem brasileira, a gente podia dizer, ele coloca as crianças no seu colo e as abençoa. Eu estava num encontro no Equador, faz uma semana, sobre a teologia da criança, e tinha uma chilena que estudou no Brasil, e ela tentou explicar para aquele pessoal latino lá, o que é esse negócio de colo. Colocar a criança no colo. Ela diz: eu não sei como explicar, porque isso só existe em português. É um jeito de aninhar, é um jeito de receber. A gente estava, 5 minutos? A gente estava lá na sala da nossa casa, e os três dos netos estavam lá. A Alice estava com a gente, 3 anos, e ela, na sala da casa, a Cileda estava lá, e a Cileda ia para a cozinha, e ela disse: vai no colo do vovô. E eu estava do lado dela, eu passei a mão, trouxe ela para junto de mim, mas, gente, não consegui segurar, não. Rapidinho ela escapuliu, deu a volta na mesa da sala, e foi sentar no colo do Waltson, que é um sobrinho danada da Alice. Mas eu sei exatamente por que ela fez isso. Porque ela conhece muito mais o colo do Waltson do que o meu. E o Waltson sabe dar colo para ela, como eu não sei. Ninguém sabe dar colo como Jesus. E se nós não deixarmos, nos nossos diferentes projetos, que as crianças recebam o colo de Jesus, elas vão ser mais tristes, porque é quando eles estão naquele colo que elas de fato sorriem e elas alcançam vida plena. Vida plena é no colo de Jesus, e é ali que ele abençoa aquelas crianças. Gente, não vamos atrapalhar, não vamos ser como os discípulos de botar tanta ordem, que é a ordem do distanciamento de Jesus. Mas vamos ser geradores de caminhos, para que as crianças encontrem o colo de Jesus, e ali recebam a sua bênção. E vamos nos colocar na fila, porque nós também precisamos receber desse colo. E as crianças nos ensinam o caminho. E sem ele, a gente só tem a solidão da adultez. Com Jesus, nós temos a bênção do colo do Pai. Obrigado.